As cidades que recebem muitos foliões durante o carnaval devem se atentar à preservação do patrimônio cultural e turístico. O Ministério Público de Minas Gerais faz um alerta aos municípios. Confira. Durante o carnaval, as cidades devem cumprir regras para a proteção do patrimônio cultural e turístico. Para falar sobre o assunto, eu converso com o coordenador da Promotoria de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico do Estado de Minas Gerais, Marcos Paulo de Souza Miranda. Quais são as regras aí, que tipo de documentação essas cidades devem ter antes de iniciar o carnaval? No caso da realização de festividades onde existe o patrimônio cultural protegido, o órgão responsável pela proteção, seja em nível federal, estadual ou municipal, deve autorizar previamente a realização dessas festividades. Junto a quais órgãos? Em nível federal seria o IPHAN, em nível estadual o IEFA e, quando a proteção se dá em nível local, pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. Para evitar aí, então, quais tipos de danos? O senhor poderia listar alguns? Danos decorrentes, por exemplo, da trepidação excessiva de veículos, de caixas de som, de palcos, arquibancadas colocados nas proximidades de edificações históricas, como igrejas, casarões, a instalação de barracas e comércio ambulante, que não raras vezes faz uso, inclusive, de botijões de gás, e isso coloca em risco o patrimônio. Então, há necessidade de nós termos cuidado para evitar que os danos aconteçam. O senhor até deu exemplo de uma cidade que tinha um coreto histórico, né? O que aconteceu? Infelizmente, nós tivemos um caso em que um coreto histórico localizado numa praça de uma cidade da região da Zona da Mata foi parcialmente destruído para a colocação de um palco para as festividades carnavalescas. Há penalidades previstas tanto para foliões quanto para os próprios municípios? Sim. No que diz respeito a danos ao patrimônio cultural, a Lei de Crimes Ambientais prevê a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa para aquele que destrói ou danifica um bem cultural protegido. Para os foliões também existem sanções, inclusive para aqueles que praticam um ato obsceno, como, por exemplo, a pessoa que urina em via pública quando deveria, na verdade, estar utilizando os banheiros químicos colocados à disposição. E os próprios prefeitos, no caso de omissão na adoção dessas medidas de prevenção, eles podem responder criminalmente e também por ato de improbidade administrativa. Há recomendações que essas cidades devem transmitir para os seus foliões. E quais são elas e também se há um manual dessas recomendações? Sim, existe um manual. Todas as recomendações foram elaboradas em conjunto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelo IEFA, que é o nosso órgão estadual de proteção, e nós fizemos uma orientação no sentido de que os municípios divulguem, através dos serviços de som que vão funcionar durante as atividades do Carnaval, orientações como, por exemplo, não possibilitar o comércio de bebidas alcoólicas em vasilhames de vidro, a utilização obrigatória dos banheiros públicos e também uma orientação no sentido de que os trios elétricos e outras manifestações tenham o seu trajeto previamente aprovado para que nós possamos evitar qualquer tipo de problema, inclusive o lançamento de serpentina e confetes na rede elétrica, o que pode ocasionar danos à própria integridade dos foliões. Muito obrigada. Voltamos ao estúdio. A lista de recomendações pode ser consultada no endereço da internet iefa.mg.gov.br.